Enfim, chegou o dia. O tão aguardado dia onde eu, mais uma vez, comento aqui sobre um dos meus filmes favoritos, um dos filmes canônicos do Tavão Verso. Esse filme é extremamente fundamental na minha vida, no meu gosto, na minha visão de cinema e no meu gosto particular por histórias de viagem no tempo. Estamos falando aqui de Volta ao Futuro. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, logicamente. De Volta para o Futuro é um filme de ficção científica e aventura de 85 dirigido por Robert Zemeckis e escrito por ele e Bob Gale, estrelado por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson. Ambientado em 85, o filme acompanha Marty McFly, um adolescente que é acidentalmente enviado de volta a 55 em um DeLorean, um carro que viaja no tempo criado por seu amigo, cientista e maluco Emmett Doc Brown. Porém lá, sem querer, ele impede que seus pais se apaixonem, ameaçando a sua própria existência. Esse é um dos melhores e maiores filmes da cultura pop e dos anos 80, um filme que redefiniu muita coisa naquele período e que lançou a minha trilogia favorita da vida. Bob Gale e Robert Zemeckis criaram o conceito de Volta ao Futuro em 1980. Eles queriam desenvolver um filme sobre viagem no tempo, mas precisavam de uma narrativa sólida. No decorrer do processo da escrita, muita coisa mudou. As ações de Marty McFly em 55 teriam um impacto muito mais forte no futuro, tornando o ano de 1985 muito mais futurista e avançado. Além disso, por um longo período, Gale e Zemeckis tiveram dificuldades com a escrita por não conseguirem se conectar nem com 55 e nem com 85. Mas aos poucos eles encontraram uma maneira, através de inspirações em Frank Capra, com sua estética tipicamente americana e personagens exagerados, séries como Além da Imaginação, filmes de ficção científica e livros de Robert Silverberg e Robert Heinlein. A Industrial Light and Magic foi a responsável por desenvolver os efeitos especiais do filme com Ken Ralston e Kevin Pike, e a produção possui de 27 a 32 cenas com efeitos. Inicialmente, Ralston ele trabalhava também com Goonies e Cocoon, mas como eram poucos efeitos para os Futuro, ele aceitou o trabalho, porém, a produção acabou sofrendo com um cronograma muito apertado. Tudo isso acabou afetando a qualidade do projeto, com ele ficando muito desapontado com a cena em que a mão do Marty começa a desaparecer. Além disso, o filme teria originalmente uma explosão nuclear no seu final, mas foi considerado muito complicado e caro, com um custo de $1 milhão. Logo, o final acabou sendo transferido para a Torre do Relógio, sendo feita uma pesquisa de tempestades e nuvens construídas com enchimento de fibra de poliéster suspensas em uma rede e filmadas de cima. Desenvolvido pelo departamento de animação de Wes Takahashi, o raio que atinge a torre foi descrito como o maior raio da história do cinema. Quanto à recriação da cidade do passado, o filme utilizou uma forma muito mais estilizada, mais próxima da interpretação de programas de TV do que de uma recriação realista. Ainda assim, eles usaram muitos tecidos contemporâneos porque os designers não acreditavam que a moda da época era interessante. Para representar os personagens ao longo de 3 décadas, os cineastas não queriam que atores mais velhos substituíssem os mais jovens, porque a mudança seria brusca e causaria uma distração na imersão do público. Para isso, eles fizeram uma série de moldes do rosto deles e misturaram maquiagem e iluminação juntamente das próteses. Essa produção, por muito tempo, foi vista por muita gente como um perfeito exemplo de um filme de entretenimento, com nada a comentar, mas eu discordo bastante dessa visão. O ciclo que o pai inicia é o mesmo que leva a vida de sua família e a vida de Marty a ser como ela é no presente. Isso não é uma verdade universal na vida real, mas dentro da lógica do filme é um aspecto desse universo. Devido a uma série de incidentes, Marty precisa fazer com que seu pai
McFly se torne o que ele nunca foi e desenvolva coragem e nobreza. Tudo isso porque o cenário criado torna impossível que o presente que Marty vivia até então vire realidade novamente, o que faz com que nessa cadeia de eventos, mudanças precisam acontecer para salvar a existência de Marty McFly. Esse acaba sendo um filme sobre ciclos e nostalgia, mas principalmente em lidar com causa e efeito. É sobre quanto que pais podem se assemelhar a seus filhos, principalmente quando vistos de uma outra perspectiva, mas também, acima de tudo, uma história de amadurecimento, assim como é também uma história de você se impor ao mundo. Todo o segmento inicial do filme nos ajuda a entender melhor quem é Marty McFly. Esse começo nos apresenta diversos elementos que vão ser importantes. As relações que Marty tem, tanto com Doc quanto com sua família, mas também apresenta esse aspecto narrativo da sombra do pai e explora a distância entre ele e o Marty. Depois que a banda de Marty é reprovada em uma audiência musical, ele comenta com a sua namorada Jennifer Parker que tem medo de se tornar igual aos seus pais. E então tudo dá terrivelmente errado, logicamente, né? O nosso herói encontra seu amigo Doc Brown, que revela que construiu uma máquina do tempo em um DeLorean. Esse DeLorean, contudo, ele foi modificado pelo Doc Brown. Ele é movido a plutônio. Um plutônio que ele roubou dos terroristas e que agora estão atrás dele. Depois que o doutor insere a data de destino de 5 de novembro de 55, o dia em que concebeu a ideia da viagem no tempo, terroristas surgem subitamente e matam o doutor. Meu Deus! Mas ele tem uma máquina do tempo, então eu imagino que dá pra resolver isso. Isso cria um risco muito maior para o filme que você estava vendo, que era totalmente uma comédia adolescente adorável. Ao mesmo tempo, deixa o personagem encurralado em uma situação onde ele precisa resolver um problema. E então ele age impulsivamente, foge no DeLorean e viaja no tempo. Como podem ver, é aqui que as coisas se complicam bastante. Ele volta para 1955. O incidente foi criado, as bases do personagem e da história foram muito bem estabelecidas, mas é como o filme lida com seus conflitos, ultrapassa eles, extrapola eles várias vezes a partir daqui, que é onde está a grande inteligência e cuidado de Volta para o Futuro. Mas antes de continuarmos aqui falando sobre como o filme lida com roteiro e personagens, eu preciso falar sobre um aspecto que eu acho muito importante e é pouco mencionado. A direção de fotografia. Sim, isso mesmo. Jim Conde, que já havia trabalhado no filme anterior de Gale e Zemeckis, Tudo por uma Esmeralda, um clássico de aventura, retorna para esse novo filme, e assim como lá, ele traz um tom muito rico devido à sua maneira particular de trabalhar luz e de como desenvolve cenas. Ele havia trabalhado também em vários filmes de John Carpenter, como A Bruma Assassina, Halloween e um dos melhores filmes de todos os tempos, favorito de Hideo Kojima, A Fuga de Nova York. Então, como podem ver, temos uma equipe com muito talento. Durante a entrevista para Filmmaker Magazine, ele até mesmo cita: John Carpenter foi uma lufada de ar fresco, um diretor que queria usar a câmera de maneiras interessantes. Ele me deu muita liberdade e experiência, permitindo que eu aprimorasse minha narrativa visual. Então, quando fui convidado por Zemeckis e Michael Douglas para trabalhar em Tudo por Esmeralda, eu estava preparado. Foi uma ótima experiência porque Bob Zemeckis estava muito interessado em narrativa visual, ao contrário de muitos diretores que pensam na câmera como um dispositivo para gravar atores falando. Acho que realmente enriquecemos a sensibilidade um do outro. E essa parceria se consolidou ainda mais dentro de Volta ao Futuro, onde havia muito mais a ser trabalhado em termos de criação de mundo, em termos de tom, dramaticidade e elementos fantásticos. Um dos fatores interessantes foi o fato de como usaram os estúdios da Universal para fazer as cenas de Hill Valley no passado. Para nós, foram principalmente vantagens, porque é muito difícil controlar o mundo real quando se tenta recriar uma época. Você fica realmente confinado a uma área pequena. Então ter o estúdio como a nossa praça facilitou muito as coisas. Era tudo muito controlável. Nunca tivemos que nos preocupar com o mundo real invadindo ou empresas que não nos queriam lá, porque isso prejudicaria suas vendas. Além disso, é notável como o filme possui pequenas set pieces
muito bem elaboradas, com a apresentação de Marty, o clímax ou a icônica perseguição de skate. Momentos breves, mas bem fluidos, que ajudam na narrativa, como nessa mesma cena de skate, onde vemos um plano sequência dentro da lanchonete que acompanha a perseguição pelas janelas e depois foca em Lee Thompson para uma linha de diálogo. Isso era tão típico do tipo de narrativa que Bob adorava fazer com a câmera e que ele tanto incentivava. Outra pessoa poderia ter feito isso com a panorâmica, e outro poderia ter feito apenas com um corte. Nós sempre tentávamos fazer tomadas que combinassem vários pontos diferentes de história em uma só. Essa foi uma das coisas que tornou a trilogia tão divertida de fazer. Mas é sempre bom lembrar que o roteiro também é uma parte importante. Não acredito que ele seja a alma de um filme, mas ele com certeza é um esqueleto. E ele tem uma importância tão fundamental quanto a filmagem de Volta ao Futuro. Porque uma coisa sempre me intrigou, revendo esse filme muitas vezes. Como um filme dos anos 80 sobre uma nostalgia dos anos 50 consegue ser tão atemporal e envolvente para gerações futuras? A questão é que o primeiro filme da franquia de Zemeckis e Gale possui uma estrutura bem clássica de 3 partes, onde o texto se torna extremamente ousado ao se aprofundar em causa e efeito. É sobre a escalada de eventos e conflitos. Um roteiro de 3 atos de Hollywood se baseia em a apresentação de um problema, o conflito e a resolução. Nem sempre ocorre em 3 atos certinhos, mas comercialmente foi uma grande tendência para vender melhor. Você poderia resumir perfeitamente um filme em uma frase. Eu acho que essa é a magia, porque ele é um filme extremamente complexo e extremamente simples. Esse primeiro filme da trilogia possui uma estrutura bem clássica americana de 3 partes, enquanto que esse mesmo filme também lida muito bem com causa e efeito. Cada evento no filme foi ocasionado por um evento anterior. Parece algo extremamente básico, mas muitas vezes cortam caminhos aqui e ali, não lidam tão bem com essa questão do que é apresentado e do que é gerado com aquele elemento. Então dá pra ver que esse é um filme feito por pessoas que estudaram muitos filmes, e nesse caso, isso é muito benéfico. Marty voltou no tempo. Ele impediu seus pais de se apaixonarem e agora precisa unir eles para salvar a sua existência. Mas ele também está preso no passado, fazendo com que ele se una a Doc Brown. Ambos partem com um plano arriscado envolvendo um raio. É um filme que ele tem um controle enorme desses detalhezinhos bem minuciosos de produção de filme e de contar histórias. E ainda nesse filme há também a morte iminente de Doc Brown, que é um perigo constante. E junto disso temos também a ameaça constante de Biff Tannen. Os 2 eventos andam paralelos e indiretamente modificam caminhos da história do Marty. Quando um se encaminha para a resolução, surge outro, e então o anterior retorna e se torna um dilema novamente. É como uma dança constante, repleta de oscilações temporais. O que vemos na tela, dentro da história, é que há um grande acúmulo de problemas nas costas do Doc Brown e do Marty. Tudo isso gera um grande peso e tensão nos nossos heróis. Robert Zemeckis e Bob Gale pegam as regras mais clássicas de Hollywood e de cinema e as levam até seus limites. Eles pegam todo esse sistema comercial, todo esse modelo de um filme de estúdio, e o que eles fazem é complicar tudo. Eles deixam tudo muito mais complicado, e consequentemente, quanto mais complicado é em um filme, mais divertido ele se torna. E sendo mais divertido, ele também se torna um dos filmes mais envolventes. Seu carisma, a malemolência desse humor, a maneira como brinca com a tensão, resolve problemas, cria novos problemas, enquanto problemas anteriores não se resolvem, eles se misturam com outros. E de alguma forma, tudo isso é muito orgânico, tudo feito com um grande primor e com paixão. Tem uma certa selvageria na equipe desse filme. Toda a maneira como o filme lida, tanto com estrutura, mas também com efeitos e o valor de produção, ganham destaque. Mas o elenco também não fica atrás. Essa é uma produção que toma o seu tempo e ainda assim parece ser muito acelerada. Mas a grande jogada que diferencia essa estrutura está na maneira como pensa no seu terceiro ato. O baile é o grande momento do filme, o grande momento da verdade de George, o romance com Lorraine, a corrida contra o tempo de Marty e o perigo de Biff. Então temos esse grande momento do baile onde George precisa se posicionar contra o Biff
Marty. Mas então, Marty é preso em um carro, tem um grande show, tudo dá certo para George e Lorraine. O tempo corre. E tudo isso funciona por conta da montagem de Arthur Smith e Harry Keramidas. Toda essa cena final é extremamente interessante. No baile, você tem esse momento onde tudo é muito bem intercalado, a montagem é muito boa, o blocking funciona muito bem ali, né, em posicionar os atores dentro das cenas, o ritmo, a trilha. É muito bem feito essa parte. Realmente é um controle de composição, de narrativa, extremamente foda. E tudo isso acaba gerando um grande momento ali, né, do show. Se tornou icônico, né, parodiado em não sei quantos lugares, filmes, desenhos. Passaram por isso, esse grande momento, nós temos a cena do raio. A icônica cena do raio. Mas tem mais. A grande jogada é que, apesar de sua estrutura de 3 atos, em vez de tudo ser resolvido em um mesmo cenário como ocorreria em filmes dessa década, a produção extrapola em 2 momentos de clímax. Afinal, após exagerar em tantas ideias, por que não ir mais longe? Aqui a tensão triplica. E aqui vem um take meu, né? Uma interpretação minha. É que, sim, eu vejo que ele é 3 atos, mas é quase um 4º ato ali, ou um 3º ato dividido em 2 partes. Porque assim, ele é parte dos mesmos eventos, mesmo ele sendo em outro cenário e tendo outra lógica, mas ele é parte daquilo. Então ele é um 3º ato. Mesmo ele sendo parte do mesmo ato, do mesmo clímax, ele lida com suas próprias regrinhas, com seus próprios elementos de construção, suspense e entrega, formando uma narrativa épica em um ambiente extremamente contido. De Volta para o Futuro não é um filme simples. Ele é um filme extremamente complexo. E tudo isso ao redor dessa conclusão mostram a genialidade da equipe, mas também aponta que o cinema pode ter lá suas regras e sugestões do que fazer quando você está escrevendo um roteiro, mas nenhuma regra é preciso seguir à risca. Eu acho que esse filme mostra na prática, mesmo que ele seja muito bem resumido como 3 atos, a grande verdade é que esses manuais de roteiro, essas regras, elas são ferramentas, elas mostram formas, sugestões. Existem regras no cinema, mas o cinema também não é rígido, ele faz uma metamorfose. Livros, estudos e roteiros são guias, eles não são uma forma extremamente binária e burocrática de você lidar com filmes, não. Filmes são expressões, é sobre o que você sente, é sobre sua bagagem, do que você entende, do que você viveu, de como você toma suas atitudes e como você pensa. Então, chegamos ao final com o Doc sendo salvo, Marty entendendo melhor seu pai e sua vida se tornando ligeiramente melhor. Esses são os filmes que mais brincam com elementos de causa e efeito, ritmo, em toda uma estrutura de passagem de tempo, de 3 atos. Ele quebra essas regras várias vezes em prol de contar uma boa história. De Volta ao Futuro une com muita sabedoria, grandes atores, com domínio de graciosidade, do senso de humor e uma energia frenética, acompanhado de uma trilha incrível. Alan Silvestre, no topo de seus poderes, completamente insano. Ele também reúne conceitos muito bons, um texto muito afiado. Esse aqui é a grande consagração do Robert Zemeckis. Mesmo que eu não concordo com as críticas feitas a Carros Usados e Para Tudo por Esmeralda, são 2 pérolas que vocês deveriam ver, que são filmes maravilhosos. Principalmente Carros Usados, que é uma comédia extremamente exagerada com Kurt Russell. Só isso já vale o seu tempo. Mas De Volta ao Futuro, especificamente, é um filme muito especial. É uma aventura contida de viagem no tempo, em um ambiente íntimo e ao mesmo tempo com uma certa grandiosidade. A sua história é muito universal e atemporal. E são todos esses fatores que criam um dos grandes clássicos do cinema e elevam Zemeckis a um autor e maestro dos espetáculos. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse trabalhão aqui que deu, me apoiem. Qualquer valor tá valendo ali. Tamo junto. Descrição do vídeo tá ali, né? É apoia-se ou doações via Pix. Faça como preferir. Até mais e falou!